Você sabia que os cérebros têm tudo a ver com a obesidade? No episódio de hoje, você vai descobrir a forte relação que existe entre cérebro e obesidade. Nós somos a Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. E hoje nós vamos falar sobre uma relação um pouco inusitada, né, Pedro? A gente sempre acha que a pessoa que é obesa come demais, gasta energia de menos, tem muita reserva de energia e por isso acaba engordando, né? E a gente Verdade. tem visto que existe muito mais por trás disso do que a gente imagina, né, Pedro? Pois é, cada vez mais os estudos têm indicado que o cérebro é um forte participante aí como causa na obesidade das pessoas. Existem muitas alterações no cérebro em pessoas obesas e cada vez mais isso aí vem sendo estudado. Uhum. Inclusive para tratamento, para medicações que vão agir no cérebro e diminuir aquela vontade de se alimentar em excesso das pessoas que têm obesidade, né. Então é algo que muito tá vindo muito forte aí mesmo, né. Pois é, interessante, né, Pedro, que a gente estava lendo que o cérebro tem mecanismos de entender a saciedade, né? Assim, quando deu de comer, né? E quando que a gente sente fome, né? Uhum, E parece ter uma disfunção nesse mecanismo de saber uhum. quando parar na pessoa que é obesa, né? É, pois é, esse conceito, de o cérebro perceber os movimentos internos dos nossos órgãos, por exemplo, sensação de saciedade, sensação de fome, são algo que o nosso corpo está falando e mostrando para o nosso cérebro. Nosso cérebro, atualmente, a gente entende o cérebro como um grande interpretador dessas manifestações do corpo e ele regula o gasto energético. Então é muito importante para o cérebro saber se você está com energia suficiente ou está com pouca energia. Se está com pouca energia, ele vai induzir você a sentir fome, a procurar comida. Se você já tem energia suficiente, ele vai induzir a saciedade. Tudo pelo cérebro. Então, essa comunicação do cérebro com o intestino é muito forte, né? E com os outros órgãos também. Esse neurociência avançada tem feito muitos estudos nessa área que a gente chama de interocepção. São o cérebro percebendo como são os movimentos internos dos órgãos, seus níveis de glicose, seus batimentos do coração, seus movimentos do intestino, tudo para gastar o mínimo possível de energia para ter um metabolismo adequado. E essa é uma das funções mais primordiais do cérebro, a gente sabe hoje em dia. Uma função fundamental. O cérebro rege toda essa orquestra de órgãos, 80 órgãos, tudo comandado pelo cérebro para ter um gasto energético adequado. E o Uhum. intestino não foge disso. Aham. E interessante a gente pensar no sistema nervoso autônomo, né? A gente pensa sempre no sistema nervoso somático. A gente tem as funções motoras, a gente tem as funções de sensibilidade, né? De coordenação. Mas um grande mistério eh, está no sistema nervoso autônomo, aquele que Uhum. controla as funções que a gente não tem controle voluntário, né? A gente não consegue, mentalizando e tal, controlar o batimento cardíaco, né, o diâmetro da pupila, a salivação. Então, realmente, existe todo um sistema que controla essas funções e que tem os seus sinalizadores, né, que vão levar às respostas adequadas, né, Pedro? Pois é, essa comunicação é de extrema importância. E é nas duas vias. Por exemplo, o intestino se comunica com o cérebro. Essa é uma das principais comunicações que tem no nosso corpo, que a gente chama inclusive de eixo intestino-cérebro. Uhum. É gut-brain axis em inglês. E é uma comunicação, assim, essencial e fundamental. E é dos 2 lados, tanto o intestino manda mensagens para o cérebro, quanto o cérebro manda mensagens para o intestino, não é só uma via. E esse eixo intestino-cérebro está alterado na obesidade em todos os seus níveis, tanto lá no início, na microbiota, no intestino, quanto subindo no nervo vago, que é o grande nervo que comunica o intestino com o cérebro, quanto lá dentro do cérebro também existem alterações na obesidade, todos esses níveis.
E cada vez mais alterações do eixo intestino-cérebro têm sido implicadas em outras doenças, como depressão, ansiedade, dor crônica. Então é importante cuidar do seu intestino, né? Aham, Manter o seu intestino saudável, cuidar das suas bactérias, das suas microbiotas, dos seus trilhões de aham, bactérias que estão lá dentro do seu intestino. Você precisa cuidar bem delas, para que elas sejam saudáveis, senão elas causam inflamação do seu corpo. aham. E interessante que a gente sempre ouve falar, né? Ah, tomar antibiótico em excesso é negativo, pode ser perigoso. E hoje em dia a gente acha mais perigoso ainda, né? Porque o que a Uhum, gente está fazendo é causando um desbalanço na nossa flora, né? A microbiota nada mais é do que a flora intestinal, né? uhum, E realmente a gente sabe por alguns estudos que uma flora ruim pode estar relacionada a doenças neurodegenerativas. sem Saiu dúvida. recentemente, né, aquela bactéria de Filobotrum, alguma coisa assim Uhum. desse, relacionada com o Parkinson, uma relação forte, né, Pedro? Uhum. Pois é, inclusive, uma das suspeitas é que a origem da doença de Parkinson seja intestinal. E Uhum, depois, após muitos anos, a patologia acontece lá no intestino, no sistema nervoso do intestino, e vai subindo pelo nervo vago e por outras vias, até chegar no cérebro depois de muitos e muitos anos, uhum. né? É, Então, o intestino tem sido implicado em várias e várias doenças, sem dúvida alguma. é até considerado o segundo cérebro pela quantidade de neurônios, né? Uhum, E existem duas teorias, né? Aquela teoria de que a doença de Parkinson, por exemplo, começaria no cérebro e outra, uma, que a doença de Parkinson começaria no intestino, né? pois é. A minha opinião pessoal é que o que a gente chama de doença de Parkinson, na verdade, é um termo guarda-chuva, onde a gente está colocando várias entidades separadas dentro de uma classificação, né, É. de um parkinsonismo, né, uma síndrome rígido-cinética responsiva à levodopa. Uhum, Mas não necessariamente, e a gente tem visto isso ah, mais por conta dos quadros que a gente consegue determinar que tem uma genética uhum, associada, que a gente tem GBA, a gente tem LARC2, tem PINK1, a gente tem um monte de genes relacionados a doenças com características às vezes um pouco distintas, às vezes bastante distintas, uhum, né? E que realmente hoje, por conta também do nosso diagnóstico ser clínico, né? A gente acaba tendo, inclusive, poucos efeitos, né, nos estudos, porque eu acredito que a gente está colocando uma amostra pequena de cada uhum, subtipo ali, né, da verdade. doença de Parkinson. Pois é, eu concordo, é uma doença complexa, né, com múltiplas facetas e patologias, assim como a obesidade, por exemplo, que é uma doença extremamente complexa, que nem a gente falou, tem alterações em todos os eixos, ali todos os níveis, tem alterações endocrinológicas, Aham, hormonais, tem aham, alterações do funcionamento cerebral, né? Por exemplo, existe uma alteração do funcionamento pré, do córtex pré-frontal aqui na frente do cérebro, né? Quer aham, dizer, na parte anterior do cérebro, e também existem alterações relacionadas ao córtex límbico, parte emocional, ao sistema de recompensa, né? Por exemplo, uma pessoa com obesidade que vê só de pensar na comida, o sistema de recompensa dela lá no cérebro fica hiperativado. uhum, E o sistema de recompensa é aquele que gera prazer. Então, a comida gera uma hiperativação do sistema de recompensa em pessoas com obesidade. uhum. Além disso, tem uma disfunção frontal, a pessoa fica mais desatenta. Tem estudos mostrando que tem mais dificuldade em resolver problemas, resolver situações do dia a dia, tem mais dificuldade com funções do dia a dia. Então, são várias alterações aí no cérebro de pessoas com obesidade. Então, em alguns casos, a obesidade poderia ser considerada um vício em comida, né? Uhum, Porque a gente vê realmente que o sistema límbico, né, o sistema ali de recompensa de dopamina é ativado de uma maneira mais exacerbada, né? sem dúvida, a dopamina, as vias dopaminérgicas da dopamina no cérebro estão alteradas na obesidade. Aham. E pode ser entendido como um vício mesmo, a obesidade, sem É, dúvida. e aí a gente vê que a dieta exclusivamente não vai conseguir, né, causar uma perda de peso sustentada. A gente precisaria mexer em vários outros subsistemas aí que Uhum, realmente vão ajudar
no, no tratamento dessa disfunção, né? Tem outros neurotransmissores envolvidos, a serotonina, por exemplo. Na obesidade existe uma inflamação crônica do corpo que de quebra causa uma inflamação do cérebro também, que a gente chama de neuroinflamação Hum. crônica do cérebro. E essa neuroinflamação acaba diminuindo os níveis de serotonina lá dentro do cérebro, e isso aumenta o apetite da pessoa, diminui a sensação de saciedade, né? Então, são múltiplos mecanismos aí levando à obesidade. Pois é, então a gente vendo cada vez mais que a obesidade, além de ser alguma coisa comportamental, né, como acreditava-se há algum tempo atrás, e realmente as pessoas com um peso corporal maior acabavam sofrendo algum tipo de preconceito, Uhum, como se realmente ela tivesse sendo relapsa com a sua saúde. Mas, na verdade, é uma disfunção, né? uhum. E que merece o tratamento tanto quanto outras disfunções, né? É uma coisa séria, né? Uhum, verdade. Existe uma disfunção das redes neurais, que a gente fala muito aqui no podcast, né? Que Aham. as redes neurais são uma das grandes descobertas aí da neurociência, que são grandes vias que comunicam grupos de neurônios lá dentro do cérebro, de um lado a outro, e que são responsáveis por produzir os pensamentos, as emoções. E se as redes neurais estão alteradas, os pensamentos e as emoções também estão alteradas. A gente sabe que quem tem obesidade tem maior risco de ter depressão, tem maior risco de ter ansiedade e outras alterações psicológicas e neuropsiquiátricas. Aham. E interessante, né, Pedro, que né, como a gente estava vendo, alguns tratamentos para a obesidade, como o Ozempic, né, como inclusive a cirurgia bariátrica, estariam relacionados a uma melhora da função das redes interoceptiva, né, Uhum, da rede de modo padrão e das redes cerebrais que estão associadas à obesidade, né? O que verdade. que você leu a respeito disso? Pois é, um dos tratamentos mais efetivos atualmente é a cirurgia bariátrica, né? Mas é claro que aí com novas medicações que estão surgindo, talvez ela seja até substituída aí por esses novos agonistas de GLP-1, Uhum, liraglutida, por exemplo. Mas a cirurgia bariátrica é muito efetiva em tratar a uhum, obesidade. uhum, E o que eles veem é que se eles estudam o cérebro de uma pessoa antes e depois da cirurgia, a cirurgia tende a normalizar o funcionamento cerebral. uhum, Incrível, a cirurgia lá no intestino vai normalizar o funcionamento do cérebro da pessoa aham, com obesidade, diminuindo essa hiperativação do sistema de recompensa, né. A pessoa só olhar para a comida já dá aquela liberação de fome uhum. excessiva da pessoa. Então, além da cirurgia bariátrica, outras medicações também alteram melhoram, tendem a normalizar o funcionamento do cérebro de pessoas com obesidade. Por exemplo, você falou liraglutida, que vai agir no GLP-1, agonista GLP-1, que Uhum, tem uma ação central também. A gente sabe que essas novas medicações têm ação também no cérebro, não só no intestino, vão uhum. agir lá dentro do cérebro, melhorando o funcionamento do cérebro, das redes neurais, porque a gente cada vez mais sabe, obesidade e cérebro têm tudo a ver. Pois é. E talvez não seja alguma coisa local, né? Não adianta utilizar uma medicação que vai exclusivamente diminuir a absorção, né? De gorduras ou de eh, carboidratos. A gente realmente precisa ir lá no centro de comando e reprogramar, né? Uhum, E uma coisa interessante que a gente vê às vezes é o paciente que faz cirurgia bariátrica e a gente considera que ele tinha um vício, né, em comida, uma compulsão por comer. Uma coisa que é comum no obeso é às vezes comer sem fome, né? uhum, Ou comer para evitar que venha a fome. Parece que a fome causa um sofrimento maior nessa pessoa do que nas pessoas que não têm uhum, essa disfunção. E a gente vê em algumas situações a pessoa que faz a cirurgia bariátrica realmente perde peso, mas desenvolve compulsões outras, né? uhum. Seja por álcool, seja por atividade sexual, seja por jogos ou alguma outra coisa que gere uma recompensa ali no sistema límbico, né, Pedro? Verdade. Qual que é a sua experiência com isso? Bom, essa alteração que a gente falou até da interocepção, que é como o cérebro vê os seus órgãos, né? E a fome e a saciedade são parte da interocepção.
Então é importante que as pessoas treinem um pouco a sua interocepção. Tem maneiras de fazer isso, para melhorar esses sintomas. Elas tentem perceber: "Ah, será que eu realmente estou com fome? Será que eu Aham, realmente não estou saciado ou já comi o suficiente, estou saciado?" A pessoa precisa escutar melhor o seu corpo, aham, né, ouvir o que o seu intestino está falando. aham. Isso faz parte do tratamento da obesidade também. Você escutar melhor os seus batimentos do coração, tudo. É claro que você não tem um controle absoluto sobre isso, mas se você dá mais atenção para o seu corpo, para os sinais do seu corpo, isso já ajuda bastante. Pois é, e nesse nosso dia a dia, né, do mundo ocidental moderno, realmente a gente não escuta, né, ah, os sinais que o nosso organismo dá. É, mundo barulhento, poluído, poluição sonora, a gente acaba não escutando nada mesmo. Pois é. E tem alguns autores que até sugerem algumas formas de meditação, Uhum. né, como um tratamento adjuvante, né. Tem uma que é o pré-prandial, né, onde antes de comer a gente para e fica, ah, sentindo, né, os sinais que o corpo está dando, Uhum. né. Uma que é durante a comida, outra forma que é pós-prandial, né. Você já teve alguma experiência com algum desses tipos de meditação, Pedro? Eu andei lendo alguns artigos a respeito, porque você melhorar a sua interocepção é você escutar melhor o que o seu corpo está dizendo. E meditação tem tudo a ver com isso. A Exato. meditação é um autoconhecimento do seu corpo, de tudo que está acontecendo à sua volta também. Então, Aham. por exemplo, se você para por 5 minutos, fecha os olhos, presta atenção na sua respiração, você vai começar a perceber coisas que você não percebe antes. Você vai começar a escutar melhor o seu corpo. E como a gente falou, na obesidade existe um déficit de interocepção. Uhum. Então, se você meditar, por exemplo, a meditação pré-prandial e pós-prandial, você vai identificar quais são os sinais do seu corpo que indicam que você está com fome, quais os sinais do seu corpo que indicam que você já está saciado. Tem outra meditação interessante chamada também Body Scan, em inglês, ou varredura corporal em português. Aham. Você eh, fecha os olhos ali e vai imaginando lá do seu dedão do seu pé, vai subindo aos poucos e vai chegando até o topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo, interpretando quais são os sinais que estão acontecendo. A gente precisa escutar melhor o nosso corpo. A gente não para, a gente precisa parar, mesmo que seja por 5 minutos, para escutar melhor, principalmente quem tem obesidade. E tem vários estudos acontecendo nessa área. Tem um estudo lá na Alemanha que estão fazendo essas meditações, as três juntas, Uhum. e ainda está sendo feito o estudo, né, mas estão fazendo meditação body scan, meditação pré e pós-prandial nessas pessoas para ver se elas melhoram a sua interocepção, o reconhecimento dos sinais. Que interessante. E a gente tem até um episódio anterior do podcast onde a gente fala sobre meditação, né? Quem não tiver assistido ainda, eu sugiro que volte lá e assista. A gente vai deixar o link, né, Uhum, no nosso vídeo. Mas uma coisa interessante é isso que você falou. A gente entender quais são os sinais de que a gente realmente está com fome, quais são os sinais de que a gente está saciado e o que que a gente está comendo além, né? uhum. Aquela considerado a gula, né? É. E realmente uma coisa que a gente precisa abordar na pessoa que tem algum tipo de vício ou está com algum tipo de descontrole são os gatilhos, né? Uhum. Qual é o gatilho que me faz, né, buscar aquilo? Então é muito comum a gente até ver pessoas falando isso na internet. Ah, o melhor antidepressivo é o chocolate, né? É. Uhum. E realmente ele traz uma sensação de bem-estar que às vezes tira de um sofrimento. Mas o antídoto e o veneno, o que muda é a dose. Então, se você come Exatamente, demais ali o chocolate, vai começar a fazer mal para você, vai se tornar um vício. exato. Então, sentir o gatilho, né? Ah, eu estou um pouco triste. Por que que eu estou triste? Tentar entender aquela situação, tentar às vezes manejar, e às vezes a própria fome se manifesta como alguma alteração, assim, É. de energia, de baixa de humor ou de irritabilidade, Pois é, né? você falou de chocolate. Chocolate tem triptofano, que vai se transformar em serotonina, vai causar uma sensação de prazer e bem-estar. Tem teobromina, que é uma substância da metilxantina parecida com cafeína, que vai causar prazer e bem-estar.
Mas às vezes uma fileirinha ali, um quadradinho já é suficiente para liberar boa quantidade dessas substâncias. E o que as pessoas estão fazendo é exagerando. A gente vive numa época de fartura de comida, né? Assim, ainda tem muitas pessoas passando fome, né? Mas atualmente a quantidade de comida que a gente tem disponível é muito maior do que tinha no passado, devido à industrialização da agricultura e tudo isso. Uhum. Então, acaba que quem tem essa grande quantidade de comida disponível acaba passando um pouco dos limites, é normal isso. Então a gente precisa ter consciência de se reconhecer que muita comida que tem aí é comida de baixa qualidade, poucos nutrientes, né? Aham. Então comer com consciência. Com consciência, né? Interessante. E uma coisa interessante da gente falar também para o pessoal é que a gente tem também um episódio sobre os alimentos e o cérebro. Sugiro também, quem não assistiu, voltar lá e assistir. Eh, Pedro, muitas vezes a gente acha, então, que a obesidade é uma característica genética, que a pessoa tem uma predisposição e essa predisposição leva a pessoa a ganhar mais peso, de maneira, às vezes, comendo o mesmo tanto. Mas talvez não seja uma predisposição genética, seja uma disfunção de redes neurais que está levando aquela pessoa a ter a obesidade, né? Eu acho que é um mecanismo complexo mesmo, envolve todos esses níveis. Existe um fator parcial genético, existem fatores da microbiota, existem fatores do intestino, existem fatores dos nervos periféricos, principalmente o nervo vago, e existem também as alterações do cérebro. Por isso que é algo difícil de ser tratado. Você Aham. às vezes tem só um foco ali, mas tem a outra alteração. Você tenta pegar um, mas tem outro ali em cima que você está alterado e não está melhorando com a medicação, com o tratamento. Então, Uhum. às vezes precisa ser um tratamento multidisciplinar mesmo. Por exemplo, a gente tem algumas medicações até que usamos na neurologia e que podem ajudar em pacientes com obesidade, né? Uhum. Até a gente estava falando, topiramato, né? Exato, que é um anticonvulsivo, né? E que realmente causa aí uma perda ponderal, né? E perde um pouco do apetite, né? Uhum, Mas ele pode causar um efeito colateral às vezes mais sério, né, Pedro? Que é uhum, aquele comprometimento cognitivo, né? Às vezes a verdade. pessoa fica com. Eu peguei um caso recente de uma senhora que estava sendo considerada uma demência Uhum, em grau avançado, uhum. mas estava usando uma dose alta de Ah, topiramato. Quando a gente tirou esse uhum. remédio, ela teve um ganho assim impressionante. Olha só. Então, realmente, a gente tomar um pouquinho de cuidado. Como você Aham, falou, a diferença do remédio para o veneno, às vezes, é a dose, né? verdade. O topiramato, por exemplo, que nem você falou, usado como para epilepsia, utilizado para enxaqueca, utilizado para tremor, e também diminui o apetite. Ele tem um efeito no neurotransmissor GABA, que a gente fala, um dos neurotransmissores inibitórios lá dentro do cérebro, e diminui a hiperativação do sistema de recompensa. Uhum. Então, isso vai causar uma diminuição do apetite. Mas, é claro, todo remédio tem efeitos colaterais. Não Uhum. existe remédio desprovido de efeitos colaterais. Então, Exato. sempre tem que ser usado com muito cuidado, com parcimônia. E uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, né, Pedro, que é, continua aquela noção de que ah, o que a gente guarda, né, de energia na forma de tecido adiposo, né, n- acaba sendo também uma matemática entre o que a gente ingere e o que a gente gasta. O que Uhum. eu estou querendo dizer com isso é a importância da gente ter uma atividade física regular, né? Sem dúvida. Não adianta só a gente pensar em tratar o cérebro sem, né, ter um bom metabolismo, né? E o Uhum. bom metabolismo passa necessariamente pela atividade física. Pois E aí, é, novamente, eu falo que a gente tem um outro episódio sobre atividade física aí que a gente falou algum tempo atrás, né? verdade. O metabolismo varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm um metabolismo mais acelerado, outras menos acelerados. E aquelas pessoas que têm um metabolismo um pouco mais lento têm uma predisposição mesmo a ter mais um ganho de peso maior. Interessante que os asiáticos têm um metabolismo um pouco mais acelerado no geral, Olha enquanto só. nós temos um pouco menos acelerado. Isso varia de população para população, de pessoa para pessoa. A Uhum. idade também é um fator importante. Quando você é mais jovem, seu metabolismo é
mais rápido, mais acelerado, tem um estado mais de catabolismo. E quando você vai envelhecendo, você tem que comer menos. Uhum. Se você acha que você chega aos 40 anos e tem que comer igual você tinha 20 anos, você vai engordar. Porque tem que comer menos mesmo, tem que ir diminuindo um pouco essa ingesta de calorias ao longo da idade. E é interessante isso, porque às vezes a gente vê pessoas bem magras ou, né, que comem muito, né? Uhum, Eu tenho um primo, por exemplo, que ele sempre foi muito magro e o prato do cara era impressionante, uhum. realmente. É, como que a gente explicaria isso? Seria o contrário, né, da pessoa que ingere muito e retém pouco, né? É, o metabolismo dele que é um pouco mais acelerado. Ele é uma pessoa de sorte, pode comer muito, parabéns para ele. Mas é aquela variabilidade de pessoa para pessoa, né? Cada indivíduo é um, e Hum, seu primo aí tem essa sorte. certo. Pedrão, qual seria o recado que você daria aí para o pessoal que está passando por dificuldades no controle do peso, né? Que está acima do peso, às vezes tendo alguns problemas de saúde relacionados a isso, né? Como diabetes, né? Uhum, Pressão alta, um risco aí de AVC, né? O risco de infarto do uhum. coração, às vezes problemas até ortopédicos, né? Nas juntas. Que dica você daria aí para o pessoal manejar esse peso? Olha, eu acho que uma dica importante é escute o que o seu corpo está dizendo. A gente, que nem você falou, a gente vive numa era agitada de barulhos e ruídos e a gente acaba não escutando o nosso corpo. Pare 5 minutos por dia, escute os sinais do seu corpo. Isso é interocepção. Escute, tente entender o que o seu corpo está falando para você. Às vezes ele está querendo te dar um sinal ali e você não está escutando, está Uhum. prestando atenção no mundo lá fora. Então, veja, tente ver quando você está com fome realmente, quando você está com saciedade realmente. Isso é interocepção. Mesmo que não seja meditação, por 5 minutos, tire ali o barulho, todo o ruído, toda essa poluição sonora que a gente vive na cidade e escute o seu corpo. Eu acho que é Aham. um dos recados. Legal. Eu acho que além disso, ingerir, né, bastante água, porque às vezes a gente tem uma sensação de a gente precisa ingerir alguma coisa, a gente acaba achando que é fome e na verdade pode ser uma sede, né? Uhum, É, então vamos ingerir bastante água, fazer atividade física regular, procure um profissional da área, procure um médico, procure um nutricionista e vamos lá. Realmente a gente precisa promover a saúde. Não é só questão de ser assim, eu estou satisfeito com o meu corpo. Tudo bem, mas se isso está te causando algum malefício, vamos tratar, vamos cuidar, porque isso vai te trazer qualidade de vida, vai te trazer, assim, vai evitar sofrimentos uhum. desnecessários, né? Pois é, cuide do seu cérebro, cuide do seu intestino, que é o seu segundo cérebro, e cuide do seu corpo. Isso aí, pessoal. Siga a gente aí Não nas redes esqueça de sociais curtir, comentar, seguir em todas as redes sociais. e compartilhe com seus amigos aí, dá um joinha pra gente. E estamos à disposição aí para dúvidas, para sugestões. Um grande abraço. Um abraço.